Está começando mais uma transmissão da sessão da Câmara Municipal, diretamente do plenário Ulisses Guimarães, sob a responsabilidade da mesa diretora. Bom dia a todos. Sessão ordinária do dia 1º de abril de 2025. Solicito o primeiro secretário que faça a chamada regimental. Vereador Alexandre Moreira. Presente. Vereador Luciano Peçanha. Presente. Vereador Marquinhos de Mariquita. Presente. Vereador Ailson Barreto. Presente. Vereador Adeilson Lopinho. Presente. Vereador Luan Buiú. Presente. Vereador Cachuca. Presente. Vereador André de Paulo. Presente. Vereador Mazim Batista. Ausente, justificar a ausência aqui do vereador Mazim, que está numa agenda externa. Vereador Cássio Reis. Presente. Vereador Ítalo Pacheco. Presente. Havendo o número regimental sobre a proteção de Deus em nome do povo de Quissamã, declaro aberta a sessão. Senhor presidente, pela ordem. Antes de iniciarmos os trabalhos, eu gostaria de pedir a Vossa Excelência um minuto de silêncio em razão do falecimento do senhor José Luiz de Souza, irmão de 2 servidores aqui dessa casa, Averinho e Valdeir, e também servidor público municipal de Quissamã. Muito obrigada. E também um minuto de silêncio ao Lúcio Inácio, que é também um servidor lá do hospital, nosso hospital. Solicito a dispensa da leitura das atas das sessões ordinárias dos dias 25 e 26 de março de 2025. Em votação, pedir dispensa da leitura das atas. Os vereadores que concordarem permaneçam sentados e os que forem contra se levantem. Aprovado. Em votação, as atas das sessões ordinárias... Em votação, as atas das sessões ordinárias dos dias 25 e 26 de março de 2025. Os vereadores que concordarem permaneçam sentados, os que forem contra que se levantem. Aprovado. Solicito o primeiro secretário que faça leitura das matérias constantes no expediente. Senhor presidente, eu peço dispensa da leitura, que já é de conhecimento de todos. Senhor presidente, peço que faça a leitura da minha representação aqui. Senhor presidente, também quero corroborar o pedido para que seja efetuada a leitura da representação número 002/2025, de autoria do senhor Ítalo Pacheco das Chagas. A representação versa sobre suposta quebra de decoro parlamentar com base em manifestações públicas ofensivas, acusações infundadas e difusão de informações inverídicas atentatória à honra, à imagem e à dignidade do mandato parlamentar do representante. Muito obrigada. Então, solicito o primeiro secretário que faça a leitura da representação. Representação, representante vereador Ítalo Pacheco das Chagas, representada vereadora Alexandre Moreira Carvalho Gomes. Câmara Municipal de Quissamã, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Quissamã, vereador presidente Josimar de Souza Batista. Assunto: representação por quebra de decoro parlamentar com base em manifestações públicas ofensivas, acusações infundadas e difusão de informações inverídicas, atentatória à honra, imagem e dignidade do mandato parlamentar do representante. Dos fatos. O vereador Ítalo Pacheco das Chagas, regularmente investido em seu mandato
parlamentar vem por meio desta representação, com fundamento nos artigos 84 e 85 da Resolução número 162/2018, Regimento Interno da Câmara Municipal de Quissamã, bem como no artigo 7º, inciso 3º, do Decreto de Lei número 201/1967. Requerer a instauração de procedimento administrativo disciplinar contra a vereadora Alexandra Moreira Carvalho Gomes, em razão de condutas reiteradas públicas e deliberadamente ofensivas, consubstanciadas em manifestações que violam frontalmente o dever de urbanidade, respeito à dignidade do mandato alheio e os princípios republicanos que regem a convivência parlamentar. Desde o início do presente ano legislativo, a representada tem se valido de pronunciamentos em plenário, de gravações e divulgações públicas para construir uma narrativa unilateral e falaciosa contra este parlamentar, acusando de favorecimento indevido, nepotismo, utilização do mandato para interesses familiares e, mais recentemente, de suposta prática de violência política de gênero. Tudo sem qualquer respaldo em provas, investigação ou decisão de autoridade competente. As declarações da representada extrapolam o limite da imunidade parlamentar, pois não se prestam ao debate público construtivo ou ao enfrentamento de ideias, mas sim ao ataque pessoal com manifesta intenção de desmoralizar, difamar e constranger este parlamentar diante de seus pares da opinião pública. Destaca-se, dentre várias declarações ofensivas perpetradas pela vereadora Alexandra Moreira Carvalho Gomes, aquelas lançadas na sessão plenária realizada em 26 de fevereiro de 2025. Tais colocações são extremamente ofensivas, vez que sugerem sem qualquer amparo. O requerimento tem que ser lido na íntegra. E tem aqui a transcrição da minha fala. Por favor, só peço ao primeiro secretário para ler o documento na íntegra. Obrigado. Vereadores, por favor. Vamos seguir a ordem aqui. O que tiver, então, vereador, o que tiver, então, aqui seja lido. Tá? O que estiver aqui, que seja lido. É a leitura que aquelas lançadas na sessão plenária realizada em 26 de fevereiro de 2025. Hoje dou continuidade à minha fala de ontem. Falarei sobre a criação de Secretaria de Direitos Humanos para presentear o filho da ex-prefeita, o senhor Lucas Pacheco. Aqui foi feita uma reformulação da estrutura administrativa e criaram vários cargos, somando 108 novos cargos ao custo de R$ 43.600.000 por ano. E uma das secretarias criadas foi a Secretaria de Direitos Humanos, com 4 subsecretários e 3 assessores, todo com o mesmo salário do subsecretário. Lógico, precisa de um staff, né, para fazer o adorno, o contorno e a proteção ao filho da ex-prefeito. Essa secretaria vai custar mais de R$ 1 milhão ano, e eu falei aqui, votei contra a reformulação da estrutura administrativa para se criar mais cargos de assessores para apadrinhar, abrigar os apadrinhados políticos, e antecipei que ele seria o secretário. Alguns aqui disseram que eu estava antecipando e que eu não sabia quem era o secretário, pois eu sabia e toda a população sabia, e é o filho da ex-prefeita sem qualquer experiência, sem qualquer noção. E, no mais, uma secretaria evasiva, Secretaria de Direitos Humanos, quando é atribuição de todas as outras secretarias primar pelo direito das pessoas. Bom, eu vou falar, mas ao final, até porque a secretaria guarda relação direta com o vereador Ítalo Pacheco. Bom, voltando aí à Secretaria de Direitos Humanos, uma secretaria criada para abrigar o filho da ex-prefeita, o senhor Lucas Pacheco. E, claro, né, antes eu era acusado de nepotismo nessa cidade, porque fui secretária e era esposa de um ex-prefeito, mas agora tudo é normal. O senhor Lucas Pacheco, secretário de Direitos Humanos, que eu quero entender bem o que a secretaria vai fazer e vou cobrar, e se o Ministério Público e as autoridades deixarem essa nomeação correr frouxo. Também tem a nomeação da senhora Andréa Pacheco, tia e parente do vereador Ítalo Pacheco, que é secretária de Habitação. Como sub foi colocada a ex-mulher do vereador Ítalo Pacheco, a senhora Tamires Freitas, e mãe da filha dele e ex-mulher. Como assessor especial de governo foi colocado o primo dele, senhor Fábio Pacheco. Prima também é secretária de esporte. Prima também é secretária de esporte. Prima e muito colaboradora da campanha eleitoral do vereador Ítalo Pacheco. E agora o seu primo Lucas Pacheco, secretário de Direitos Humanos. E para corroborar, vem a mulher do primo, também nomeada, a senhora Thaís Ramos Dias, também com uma nomeação gorda. E a seção das primas
da prima, a senhora Gisele Pacheco, com ônus para o município de Samã, e também a contratação direta da senhora Sani Leite, que é enteada da ex-prefeita, ou seja, a família está muito bem servida. E falo isso porque passamos por um processo eleitoral onde aqui eu ouvi gritos, gemidos, de quem nem está mais aqui, porque essas pessoas, a caravana passa e os canídeos ladram. Aqui eu venho desde 2017 fazendo enfrentamento às pessoas que vêm aqui, sentam aqui, mandados para fazer. Vereador, esse enfrentamento que o senhor está se propondo a fazer, pois essas pessoas não conseguem se reeleger e não têm êxito político. Sabe por quê? Porque a população está cansada disso, de deboche, de escárnio, de falta de respeito. Então, é uma coisa que não funciona literalmente. O senhor fica quietinho porque eu lhe ouço calado. Então, o senhor se comporte, porque aqui não é sua fazendinha. Você não está falando com sua titia. O senhor está falando com uma vereadora. Tenha postura. Você não vai fazer o que sua tia mandou você fazer, que é me tirar do sério. Isso. E o vereador, o senhor precisa praticar quem o senhor quer ser. Não adianta vir aqui com a pauta dos pets. Aí os pets, estou preocupado no calor com os pets braquicefálicos. Pets braquicefálicos são os pugs, aqueles bulldog, cachorro de madame. Enquanto os cachorros mesmos, os animais de rua, estão penando nessa cidade. Inclusive do governo da tia dele, que contratou por R$1.700.000 uma clínica veterinária, onde ele trabalhava, para castrar e dar atendimentos médicos veterinários aos animais de rua. Eu pergunto a vocês veem esse serviço? Porque eu sou protetor dos animais desde os meus 10 anos de idade, até antes, e não uso a política. Como ele quis insinuar aqui ontem, eu não uso animais para a política, eu uso a política para beneficiar os animais. É completamente diferente e quem me conhece sabe disso. Eu tenho um histórico de vida de proteção aos animais. Inclusive, estou com 2 aqui que resgatei na estrada da praia. Vereador, se o senhor quiser adotar, estão lá na minha casa, na praia que eu adotei. Iam ser adotados na minha frente, eu parei para socorrer. Então não adianta vir aqui com causa pet. Estou preocupado com os bichinhos e não faço uso disso para me promover. O senhor precisa aprender a praticar o que o senhor quer ser. E modos, porque o senhor não está tratando do seu gado, nem da sua fazendinha. Tais colocações são extremamente ofensivas, vez que sugerem, sem qualquer amparo, que este parlamentar estaria envolvido em um suposto esquema de favorecimento pessoal e nepotismo, com a finalidade de beneficiar membros de sua família e de sua base política. Tal narrativa é construída em tom acusatório, sem qualquer documento probatório que lhe confira legitimidade. Trata-se de imputação infundada de prática vedada por lei, ferindo não apenas a honra pessoal do vereador representado, mas também comprometendo sua imagem institucional e sua reputação política. A gravidade se intensifica à medida que essas alegações foram proferidas em ambiente solene, à sessão plenária, e posteriormente difundadas em meio digital, alcançando parcela expressiva da população local. Tal conduta revela abuso do direito à liberdade da manifestação, ferindo os princípios da boa-fé, do contraditório e da veracidade, os quais devem nortear a atuação de qualquer agente público. As declarações, ora transcritas, não se limitam à crítica à estrutura administrativa municipal ou ao legítimo exercício da função fiscalizatória. Ocorre que a representada extrapola completamente os limites do discurso político tolerável, valendo-se da tribuna parlamentar como palco para lançar acusações infundadas, desprovidas de qualquer embasamento probatório, com o objetivo claro de atingir pessoalmente o vereador, ora representante. Imputa-lhe de maneira implícita condutas de favorecimento, tráfico de influência e nepotismo, utilizando-se de nomes de familiares com o único escopo de associá-lo a práticas ilícitas. Mais grave, entretanto, é a retórica abusiva e desrespeitosa empregada pela vereadora representada. Expressões como sua fazendinha, você está falando com a sua titia, ou tratando do seu gado, são metáforas inequívocas, teor pejorativo e humilhante, que visam, por meio de imagens grosseiras e alusões desabonadoras, rebaixar a figura pública do vereador, representando e descredenciá-lo moralmente perante seus pares e a sociedade.
É inadmissível que uma tribuna parlamentar, espaço consagrado à defesa da cidadania e dos interesses coletivos, seja instrumentalizado como veículo para ataques pessoais, ironias maliciosas e narrativas ofensivas, atentando contra os princípios da civilidade, do respeito mútuo e da dignidade do mandato eletivo. O conteúdo da fala em questão evidencia uma clara intenção de expor o vereador a juízo moral e lixamento simbólico perante a opinião pública, ao acusá-lo de se utilizar da causa animal para promoção pessoal, ainda que sem qualquer demonstração de desvio ou abuso. A representada reforça o padrão discursivo hostil que vem adotando de deslegitimação do exercício parlamentar por meio de acusações genéricas, subjetivas e desprovidas de base legal. Esse tipo de conduta revela o modus operandi reiterado de forma ao decoro parlamentar, a ética funcional e a própria lógica do Estado Democrático de Direito, que exige que os embates políticos se deem dentro dos limites da humanidade, da argumentação racional e da boa-fé. Em suma, resta evidenciado que, ao fazer uso da palavra em sessão plenária para direcionar impropérios, insinuações difamatórias e ataques de cunho pessoal contra o vereador Ítalo Pacheco, a vereadora representada rompeu de forma inequívoca com os deveres de respeito, compostura e decoro do dever nortear a atuação de qualquer agente público. Não se trata aqui de dissenso político ou divergência programática, mas da instrumentalização deliberada da função legislativa para a promoção de ataques pessoais, o que impõe resposta institucional proporcional à gravidade da conduta. Cumpre destacar, ademais, que a sessão ordinária realizada em 12 de março de 2025 foi marcada por uma manifestação pública do vereador Ítalo Pacheco, que, em tom moderado e consciente, respondeu às insinuações e declarações ofensivas que lhe foram dirigidas pela vereadora Alexandra Moreno na sessão anterior, realizada em 26 de fevereiro de 2025. Em sua fala, a parlamentar exerceu o direito constitucional à ampla defesa e à liberdade de expressão no contexto legislativo, pautando-se em referências generalistas e sem menção nominal, sem proferir qualquer imputação direta à vereadora ou utilizar linguagem injuriosa, discriminatória ou de caráter misógino. Ocorre que, a partir de então, a vereadora representada passou a atribuir a manifestação do vereador Ítalo Pacheco à pecha de prática de violência política de gênero e falta de decoro, sustentando a tal narrativa tanto em sessões subsequentes desta Câmara quanto em suas redes sociais e canais de comunicação digital, sem que houvesse qualquer decisão de órgão competente que reconhecesse ou legitimasse tal qualificação jurídica. A gravidade desta conduta reside no fato de que tais acusações públicas passaram a ser vinculadas como verdades inquestionáveis, sem que fosse respeitado o devido processo legal ou assegurado ao vereador o contraditório e a ampla defesa. Ao afirmar reiteradamente de forma ostensiva que o parlamentar teria cometido violência política de gênero e quebra de decoro, a vereadora não apenas imputou-lhe de maneira leviana condutas tipificadas e socialmente reprováveis, como também utilizou tais alegações como instrumento de deslegitimação política e pessoal, violando frontalmente os princípios da presunção de inocência e da moralidade administrativa. Essa estratégia retórica, amparada em narrativas construídas à revelia de apuração formal, compromete a estabilidade institucional da Câmara e atinge de forma contundente a reputação do vereador representado. É imprescindível registrar que a instrumentalização do discurso de proteção às mulheres, pauta legítima e necessária, não pode ser utilizado como escudo retórico para a prática de perseguição política, difamação pessoal ou manipulação de fatos. O verdadeiro combate à violência de gênero exige responsabilidade, sobriedade e rigor probatório, e não pode ser confundido com o uso político de acusações graves como tática de intimidação ou silenciamento de adversários. A banalização desse conceito por meio de alegações infundadas enfraquece as verdadeiras vítimas e compromete os avanços conquistados no enfrentamento às desigualdades. Diante disso, resta configurado que a vereadora representada, valendo-se de sua posição pública, ultrapassou novamente os limites do discurso ético e institucional,
atentando contra a honra do vereador Ítalo Pacheco por meio de imputações levianas e acusações gravíssimas, sem qualquer chancela jurisdicional ou administrativa. Tal conduta, além de incompatível com o decoro parlamentar, deve ser rechaçada com o devido rigor pela comissão de inquérito, sob pena de se naturalizar o uso do mandato eletivo para fins de perseguição pessoal e política, ferindo os pilares da democracia representativa e da boa convivência republicana. 2. Da fundamentação para a representação. As manifestações supracitadas evidenciam sobre a ótica jurídica a violação manifesta aos deveres funcionais da vereadora representada nos termos do artigo 84, inciso 4 da Resolução número 162/2018, Regimento Interno, bem como ao artigo 7º, inciso 3º do Decreto de Lei número 201, de 27 de fevereiro de 1967, que dispõe, ser incompatível com o decoro parlamentar, o emprego de linguagem ofensiva, injuriosa ou difamatória nas dependências da Câmara Municipal ou em suas sessões. A conduta da representada extrapola a crítica institucional e atinge a honra subjetiva e objetiva do vereador Ítalo Pacheco, ao imputar-lhe, com expressões de deboche e escárnio, condutas que não possuem qualquer respaldo fático, jurídico ou probatório. Nesse sentido, importa lembrar que a imunidade parlamentar material previsto no artigo 29, inciso 8º da Constituição da República, não é absoluta. A invocação reiterada de parentesco familiar, com o claro intuito de atacar politicamente e representante, configura violação ao princípio da impessoalidade, esculpido no caput do artigo 37 da Constituição Federal. A mera menção a vínculos familiares sem provas de ilicitude como elementos argumentativos para desqualificar o exercício do mandato parlamentar representa grave desvio de finalidade do discurso legislativo, com desvio da função fiscalizatória para fins de agressão pessoal em afronta direta ao Estado Democrático de Direito. 3 dos pedidos. Diante do exposto, requer-se ao excelentíssimo vereador presidente da Câmara Municipal de Quissamã o recebimento e processamento da presente representação com a adoção das providências previstas no regimento interno da Casa, especialmente os artigos 84 e 85 da Resolução número 162/2018. B. A abertura de procedimento disciplinar destinado à apuração de infração político-administrativa da vereadora Alexandra Moreira Carvalho Gomes, com a garantia do contraditório e da ampla defesa. C. Aplicação das sanções cabíveis, inclusive com a possibilidade de cassação do mandato nos termos do artigo 7º, inciso 3º do Decreto de Lei número 201/1967, diante da gravidade das infrações aqui demonstradas. D. A juntada de todas as gravações das sessões mencionadas e das publicações em redes sociais, onde constam as declarações ofensivas para fins de instrução do feito. Nestes termos, pede deferimento Quissamã, 26 de março de 2025, vereador Ítalo Pacheco. Ordem do dia. Coloco em segunda discussão o projeto de moção de aplausos número 02 de 2025, de autoria do vereador Cássio Marins Reis, em homenagem ao senhor Ricardo Monteiro Nunes Machado, pelos serviços prestados à segurança pública do nosso município. Dou por encerrada a discussão. Em segunda votação, o projeto de moção de aplausos número 02 de 2025. Solicito ao meu secretário que faça a chamada nominal para a votação. Vereador Alexandra Moreira. A favor. Vereador Luciano Peçanha. A favor. Vereador Marquinhos de Mariquita. A favor. Vereador Ailson Barreto. A favor. Vereador Lopim. A favor. Vereador Luan Buiú. A favor. Vereador Cachuca. A favor. Vereador André de Paulo. A favor. Vereador Mazim Batista. Ausente. Vereador Cássio Reis. A favor. Vereador Ítalo Pacheco. A favor. Aprovado. Por ordem de sorteio, solicito que o vereador faça sorteio do uso das palavras.
Vereador Alexandre Moreira. Vereador André de Paulo. Deixa eu só tirar aqui. Deixa eu botar na... Vereador Luciano Peçanha. Vereador Marquinhos de Mariquita. Botei Mazinho. Vereador Josemar Batista, que eu coloquei na... Vereador Ítalo Pacheco. Vereador Luan Boiú. Vereador Ailson Barreto. Com a palavra, o vereador Alexandre Moreira. Paz e bem. Excelentíssimo senhor presidente em exercício, vereador Cássio, demais vereadores, funcionários dessa casa, público aqui presente, cumprimentando o ex-prefeito Armando Carneiro, cumprimento a todos aqui presentes, cumprimento vocês que nos assistem através das redes sociais da Câmara e vocês que vão nos assistir depois nesse vídeo. Começo minha fala hoje manifestando meu pesar pelo falecimento do Canecão e aqui abraçando Valdeir, Verinha, funcionários dessa casa. Eu abraço toda a família e peço a Papai do Céu que conforte os corações da família e dos amigos enlutados. Bom, eu começo a minha fala de hoje falando da arrecadação do mês de janeiro de 2025. Ultrapassamos aí a arrecadação no valor de 43 milhões de reais. A arrecadação do mês de janeiro de 2024 foi um pouco a menor, 37 milhões, então tivemos um aumento da arrecadação no mês de janeiro. E aqui destacar que não chegou a essa casa a arrecadação do mês de fevereiro de 2025. Nós já estamos em abril, 1º de abril, e essa certidão tem que ser mandada para essa casa até o 10º mês do mês subsequente. Dizer que em que pesa essa arrecadação, que Samam continua com o nome no CALC e também com dívidas no SADPEM. Dívidas essas nomeadas passivo pelo senhor prefeito, que foram herdadas da ex-gestora, a ex-prefeita Maria de Fátima Pacheco. Então, temos uma dívida, um rombo herdado deste fatídico governo que findou em 2024, de mais de 711 milhões de reais, prefeitura com nome sujo e também com essa dívida pública escrita no SADPEM. Esse vídeo vai ser editado e vocês vão ver os documentos. Dizer aqui que enviei, senhores vereadores, um ofício ao senhor Júnior Sellen, secretário de Obras, por conta de uma reclamação que recebi dos pescadores. E essa reclamação é antiga, conto mais, mas a cada dia se avoluma mais o esgoto sendo lançado na Lagoa da Ribeira. Vocês também vão ver imagens feitas ontem pelos meus assessores. Esse esgoto está jorrando na Lagoa da Ribeira. E um dos relatos foi de que os pescadores, inclusive, estão com feridas na pele, que eles acreditam ser de contaminação por dejetos, que está sendo jogado in natura, sem tratamento, na Lagoa da Ribeira. Então, vi um vídeo essa semana falando do ICMS verde, no site da Prefeitura, na página da Prefeitura. É importante que a gente reveja essas questões e também falar da obra do saneamento básico, né? A obra que foi interrompida era para ser concluída, recebeu aditivo e mais aditivos, e até hoje não foi concluída a obra de saneamento básico. Mas vou falar melhor sobre isso na próxima sessão. Também tem um requerimento na casa que pede a convocação da senhora secretária de Saúde ou alguma autoridade da saúde para vir aqui prestar esclarecimentos sobre um óbito ocorrido no hospital. E aqui eu vou falar sobre esse requerimento que foi lido hoje, desta vez lido pelo primeiro secretário,
um requerimento que fala e pede punições e até abertura de cassação de mandato por suposta falta de decoro parlamentar. Eu não vou perder muito tempo com esse choro do vereador, até porque, como técnica que sou, eu vou me ater aqui à fundamentação para a representação. É o que interessa na petição subscrita pelo vereador Ítalo Pacheco, mas parece que não foi ele que redigiu, deve ter sido algum profissional. Só tentar que na leitura chama caput, não é caput, repete comigo, caput. Tá? Então vamos lá. Ele diz que eu atuei com deboche e escárnio, sem respaldo fático e jurídico e probatório. E ele fala também em invocação reiterada de parentesco familiar. Então ele quer pretende cassar meu mandato, ou fazer qualquer, ou requerer reprimenda aqui, porque, segundo a avaliação dele, eu atuei com deboche e eu citei parentes dele que estariam nomeados na administração pública. É importante destacar que ele entrou com esse requerimento após incidir em falta de decoro parlamentar, ou seja, ele mesmo, aqui no plenário, me chamou de velha e de canalha, e aí eu fiz o que ele fez, entrei com requerimento para que ele sofresse uma reprimenda, tivesse a fala cassada, ou isso ficasse publicizado, porque, de fato, foi uma agressão absurda que nunca antes eu havia sofrido nessa Câmara. E ele aí, com uma estratégia, numa engenharia, resolveu bolar um requerimento e me acusar de falta de decoro parlamentar. É fato que ele destacou um texto aqui, onde, enquanto eu falava, ele ficava numa postura assintosa, de bravata, sacudindo os ombros e falando junto comigo. Ato contínuo, o presidente dessa casa o repreendeu, sem mesmo eu pedir. Tal a falta de compostura desse vereador. E aí ele traz o texto, e eu fiz questão que ele lesse. Ele não queria ler, ele pulou, mas eu fiz questão que ele lesse o documento. Primeiro que aqui ele não faz o que ele quer. Aqui é uma Câmara, e aqui não é a fazendinha dele. Aqui, se ele é primeiro secretário, e se colocou como primeiro secretário, ao sentar ali ele tem que ler o que está escrito, e não o que ele quer. Fiz questão que ele lesse, justamente para que ele se ouvisse e entendesse que não houve nenhuma incidência de falta de decoro parlamentar. Muito ao contrário, aqui, quando ele fala em falta de respaldo jurídico, eu falo, sim, das nomeações e dos parentes deles nomeados, que ele até repetiu na fala, mas dizer que estão faltando parentes nomeados. E eu estou aqui com a lista completa dos parentes nomeados, e eu espero que eles sejam exonerados por uma determinação judicial. O juiz da comarca determinou a demissão dos parentes de vereadores, de prefeitos, de secretários. E essa sentença foi reapreciada no Tribunal de Justiça, e por 7-0 os desembargadores mandaram exonerar todo mundo. Mas existem pessoas que ainda estão nomeadas, e a lista completa está aqui. Eu estou com 2 minutos, mas amanhã eu vou completar a lista, vereador, porque está faltando gente. Mas agora eu estou com a lista completa aqui. E aí ele fala também que eu citei que a clínica foi contratada por 1.700.000, dizendo que eu estou insinuando que ele teria feito algum mal feito, mas na fala dele, ele se refere à clínica como nossa clínica e disse que não tinha nenhuma gambiarra na contratação dessa clínica. E disse aqui que eu estava envolvendo outras pessoas, e citou o nome dos outros 2 médicos veterinários que, segundo ele, nas palavras dele, trabalharam na nossa clínica. Eu nunca citei o nome de nenhum médico veterinário aqui, a não ser ele, que é o político, e agora está aqui como político, e citei sim, e vou citar quantas vezes for necessário, porque ele, enquanto sobrinho da prefeita, foi contratado por uma clínica que recebeu R$1.700.000 para castrar animais e dar atendimento médico veterinário. E isso não é nenhuma ilegalidade. Ilegalidade, vereador, salvo engano, foi essa clínica ter sido contratada na época
quando o sócio proprietário era assessor da Prefeitura de Quissamã. O senhor, no afã de se defender, está se complicando mais ainda e complicando mais as pessoas. Porque se ele falou que não tem nenhuma gambiarra e está usando isso para me atingir, esclareça por que que o dono da clínica veterinária era assessor e teve a clínica veterinária contratada pela Prefeitura no valor de R$ 1.700.000. Dizer que nunca citei o nome dessas pessoas aqui. E dizer que esse choro, essa narrativa de tentar subverter as verdades dos fatos, não vai levar a lugar nenhum, senão a um desgaste pessoal do próprio vereador, que está fazendo aqui, e repito, o que outros tentaram, mas não tiveram êxito. E no mais, caçar vereador não é com duas conversas. E você pode até tentar, vereador, Vossa Excelência pode até tentar, e continue tentando. Eu estarei aqui, firme e forte, porque o senhor, nem a sua família, nem a sua tia me intimidam. Até amanhã, se o Papai do Céu quiser e assim permitir, paz e bem. Com a palavra, vereador André de Paulo. Boa tarde a todos, novos colegas vereadores, vereadora, público aqui presente, quem nos assiste aqui pela TV Câmara. Queria começar falando um pouco sobre a minha indicação que eu fiz sobre uma reforma de um parquinho na Praça de Barra do Furado, Francisco Custódio da Conceição, em Barra do Furado, e ampliação, inclusão e instalação de novos equipamentos de recreação infantil, especialmente um playground. Quero aqui pedir o executivo que dê uma olhada especial à Barra do Furado, nosso prefeito Marcelo Batista, e quero aqui também agradecer ao meu amigo Ítalo Pacheco por ter me protegido na semana passada, ter falado e falar, Ítalo, um pouco. Crítica é construtiva, entendeu? Nós estamos aí para aprender, ninguém nasce sabendo. Estamos aí para aprender e pode ter certeza, eu tenho Deus no meu coração. E por isso, não sei, por ajudar os outros, Deus me abençoa tanto, mas tanto, que não é ninguém que vai falar alguma coisa, ou o que for, que vai me rebaixar. Você não sabe como que me fizeram bem ter falado. E a gente vai aprender cada vez mais. E estamos aí. Está aqui eu, meu amigo Cachuca, trabalhador da roça, temos o maior orgulho de ter voto de pessoas trabalhadoras na roça, que não sabe ler, que não sabe escrever, mas gente honesta, sincera e fiel, que olha no olho de todo mundo, e eu tenho o maior orgulho de ser da roça. E aqui estou. Ninguém acreditava em mim, e aqui eu estou. E estou aqui para defender o povo mais sacrificado. Eu, meu amigo Cachuca, como todos aqui. E muito obrigado. Eu vou estar trabalhando sempre mais pelo nosso município e para quem aqui precisa. E fiquem todos com Deus. Com a palavra, o vereador Luciano Peçanha. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora, funcionários desta casa, público presente, todos os outros da meio de comunicação, meu boa tarde. Iniciar aqui agradecendo a Deus, dando força, saúde e sabedoria para conduzir nosso mandato, registrar aqui a presença do ex-prefeito Armando Carneiro e defender aqui minhas indicações, onde eu solicito o asfaltamento da estrada do Mocotó, que é a estrada que se inicia na RJ 178, no bairro Morrinhos, e vai até a divisa de Pindobas com o Morro Alto. É uma estrada ali muito utilizada por moradores daquela região, onde hoje já triplicou a quantidade de moradores, e em visita à comunidade, os moradores sempre solicitam melhorias para aquela estrada. Só que já chegou um momento que a solução para ali é o asfalto, porque a Patrol já não dá mais conta de cuidar da estrada. Então, pedir aqui ao prefeito, secretário de obras, que analise com carinho, visite a comunidade, converse com a população, esteja mais próximo do povo, porque o político tem que estar onde o povo está. Então, que o prefeito vá para a rua, conversar com o povo, ouvir o povo, para entender o que o povo precisa, o que o povo quer, e dentro das suas condições, realizar as demandas e as solicitações do povo de Quissamã. Outra indicação aqui é sobre a balança do Machado. É uma solicitação antiga daquela região,
onde o vereador Leone Cordeiro, do MDB, era líder do MDB nesta casa, e sempre lutou por essa balança de pesar animais. E toda aquela região ali tem dificuldades ao pesar esses animais, porque é uma localidade distante, então tem que vir cá para o centro, cá para outra região do Imbiú, para o Canto Santo Antônio, para o Morrinhos, e às vezes para a Barra do Furado, para pesar seus animais. Isso dificulta, aumenta o custo da sua produção e atrapalha muito na negociação dos produtores rurais daquela região. Então, pedir ao prefeito, também é produtor rural, também é criador de gado, sabe a dificuldade do produtor, que visite a comunidade, converse com a população do Machado e chegue a um entendimento, instale essa balança no Machado. A balança está comprada há 6 anos ali no Parque de Exposição, está lá a balança comprada há 6 anos, então é um patrimônio público que tem que ir para a utilização do povo. Outra indicação é sobre a reforma da Casa de Farinha. A Casa de Farinha do Sítio Bonfim, que gerou muitos empregos, ajudou muito na circulação de renda daquela região, os produtores de aipim, de mandioca, que forneciam o seu produto para a Casa de Farinha, e lá era feito, né, os derivados da farinha e vendido para toda a região, com rótulo de Quissamã, isso trazia orgulho para nós moradores de Quissamã. Então pedi ao prefeito que analise essa causa com carinho, vá até a fábrica de farinha, visite, está horrível aquilo lá, os moradores da comunidade pedindo a gente, que está sendo está proliferando ali ratos, morcegos, então que ele visite e dê uma solução àquela casa de farinha, reforme. Graças a Deus que Quissamã tem um orçamento privilegiado, é a 2ª maior arrecadação per capita do estado. Então vamos pegar os recursos dos royalties, investir naquilo que gera emprego, naquilo que gera desenvolvimento na nossa cidade, para a gente ter uma cidade onde todos nós políticos, vereadores e prefeitos, secretários, temos orgulho de deixar um legado no final dos 4 anos. Por hoje é só. Muito obrigado. Com a palavra o vereador Marquinhos Mariquita. Senhor presidente em exercício, Cássio Reis, senhores vereadores, público presente, aqueles que nos assistem através da TV Câmara, cumprimentando o ex-prefeito Armando, cumprimento todos presentes nessa casa, nos prestigiando. Quero aqui estar defendendo a minha indicação, que é uma indicação... o objetivo dessa indicação é estar dando acesso ao crédito aos funcionários públicos municipal, descontado em folha, em 10 vezes sem juros. Esses recursos chegando nos funcionários vai fomentar o comércio local. Nós estamos vendo os nossos funcionários com seus salários defasados, e tem muitos funcionários devendo, começo de ano é IPVA, é IPTU, é seguro de carro e outras coisas mais. Já temos uma grande defasagem no salário, e com certeza vai ser de grande valia esse consignado em folha para os funcionários, sem juros em 10 vezes. Gostaria que o chefe do Poder Executivo analisasse com carinho para estar voltando esse consignado em folha, que vai ser de muito valia para os funcionários e vai fomentar o comércio. A gente está vendo um comércio falido na cidade. O nosso comércio está desempregando. Quando o comércio começa a desempregar, é porque a cidade está parada. Gente, vamos cuidar da nossa mãe e segunda pátria, Quissamã. Nossa Quissamã está doente. O povo está doente, está depressivo. Vamos cuidar dessa mãe que sempre cuidou de cada um dos seus filhos. Vamos cuidar. Cuidar com carinho e respeito. A gente vê as pessoas tristes. Finais de semana, o comércio morto. Centro da cidade, nos bairros. Nós estamos vendo uma Quissamã triste. Vamos trabalhar aqui, independente da corrente política, para a gente colocar a Quissamã no eixo. Voltar a crescer, voltar a sorrir, independente da corrente política. Hoje, nós temos que trabalhar em prol de Quissamã. Nós temos uma receita privilegiada. Vereadora, nós arrecadamos aqui até 31, de 1º de janeiro a 31, que foi ontem, 31 de março, quase 120 milhões. Quase 120 milhões. A gente não fechou, mas é mais ou menos por aí. É muito dinheiro para Quissamã, só que ele tem que ser bem empregado. Vamos empregar bem esse dinheiro. Vamos fazer Quissamã sorrir. Falta de medicamentos já é corriqueiros. E a gente não aguenta. As pessoas estão reclamando que estão indo nos CLAs, falta as cestas.
Vamos cuidar da nossa mãe, vamos cuidar do nosso povo de Quissamã, vamos cuidar da nossa mãe Quissamã, que sempre cuidou da gente. Vamos cuidar com carinho, respeitosamente. O ano que vem é ano de eleição, cada um tem os seus deputados, cada um tem os seus compromissos políticos, cada um tem as suas correntes políticas. A desavença vai ficar por aqui, vamos dar as mãos, todos nós, vamos cuidar de Quissamã. Essa mãe, nossa segunda pátria, que sempre cuidou da gente, ela precisa de um cuidado urgente. Vamos cuidar de Quissamã, que ela precisa. O povo está triste. O povo, cada dia que passa, está mais empobrecido. Quando o povo tem um poder menor de ganho, o comércio começa a cair. E quando começa a cair, ele começa a desempregar. Entendeu? É isso que estamos. As questões políticas vão deixar de lado. Todo mundo aqui conhece todo mundo. É praticamente uma família. Um é parente do outro por um lado, outro é parente do outro por outro. As pessoas que são de Quissamã, de família, são praticamente parentes um do outro. E os que vieram são bem-vindos, que contribuiu muito para o nosso crescimento. É isso que nós queremos. Nada mais que isso, fazer uma Quissamã melhor para todos. E também está falando aqui, que recebi uma reivindicação do conjunto habitacional Luiz Gonzaga Lemos, para investimento, praça, área de lazer, já que tem muitos jovens, muitas crianças. Até a pessoa pediu para não tocar no nome e tal, por medo de represário. As pessoas têm que perder o medo. A gente vai perder uma unha para ganhar a mão. Entendeu? Mas a gente respeita. Olha, não, tudo bem. Mas vamos levar uma área de lazer para ali, uma academia popular, coisa assim parecida, para dar um incentivo ao jovem, tirar os jovens da rua, para estar na hora de lazer, praticando seus esportes. Entendeu? A mãe sabe aonde está. O pai sabe onde está, onde procurar, vai estar próximo de casa, entendeu? E vamos fazer a nossa Quissamã sorrir novamente, sorrir de verdade, entendeu? E a gente está vendo aqui, ó, quase 120 milhões arrecadados. Então, nós temos uma arrecadação privilegiada e pode entrar no site de transparência da Prefeitura. Janeiro, a gente já veio para aqui, a gente sabe, mais de 43 milhões, mas já se contabiliza esse valor, quase 120 milhões nos cofres públicos. Claro, a gente sabe que tem despesa, falando bruto, esse é o valor bruto que entrou nos cofres públicos até ontem, dia 31 de março. Então, dá para cuidar. Vamos ter carinho com Quissamã, vamos ter carinho com a nossa mãe. Quissamã é nossa mãe, sempre cuidou da gente, agora ela requer carinho, cuidados, para ela voltar a crescer e nos proteger. Por hoje é só, uma boa tarde a todos. Com a palavra o vereador Ítalo Pacheco. Boa tarde a todos e todas, público presente, colegas vereadores, funcionários dessa casa, aos amigos que nos assistem através da TV Câmara. Quero começar dizendo que tivemos um final de semana difícil. Perdemos 2 grandes servidores públicos desse município, que foi nosso amigo Canecão, nosso amigo Lúcio. No sábado foi o Lúcio e no domingo nosso amigo Canecão. 2 pessoas muito importantes que trabalhavam muito bem nesse município, que cuidavam muito bem da nossa população. Canecão, incansável no seu dia a dia, incansável na sua liderança de bairro, sempre pedindo no plural, sempre pedindo para as pessoas, sempre pedindo para reivindicações importantes para o bairro dele ali. Então, que Deus conforte aos amigos, à família desses 2 queridos que fizeram a passagem. Também não posso deixar de registrar aqui a minha homenagem, meus parabéns aos mais de 110 jovens que participaram da formatura do programa Juventude Ativa, que foi realizada ontem, que faço questão de reconhecer a importância dessa cerimônia, desse programa, principalmente desses jovens, que ao longo da sua existência, a Juventude Ativa já contemplou mais de 300 jovens em Quissamã, oferecendo muito mais do que uma oportunidade de renda, oferecendo um primeiro passo, uma porta aberta, um caminho possível. Muitos desses jovens saíram do programa mais preparados, mais confiantes, mais prontos para enfrentar o mercado de trabalho que está por vir. Esse é o tipo de política pública que faz a diferença de verdade, que nasce da escuta com os nossos jovens, da sensibilidade de governar com foco em que mais precisa. Esse programa foi criado no mandato da prefeita Fátima, com Marcelo, e permanece gerando frutos. Deixo aqui
aos parabéns aos formandos, às suas famílias e, principalmente, aos profissionais que fazem esse programa acontecer. E peço que permaneça esse programa, que amplie esse programa, que sirva de referência para as cidades vizinhas, porque a gente investir nos jovens, a gente vai estar investindo sempre no nosso futuro, fazendo uma sociedade cada vez melhor. Hoje, li aqui nessa casa uma representação que fiz contra a vereadora Alexandra Moreira Carvalho, que é essa representação que vem dizendo dos ataques, dos sucessivos ataques, dos fatos distorcidos. E uma vereadora que tem usado esse lugar tão importante, esse espaço tão importante, e as redes sociais para espalhar acusações e fundamentos de práticas que jamais cometi. Se apropriando de temas importantes, que a gente vê a luta diária de mulheres, a luta diária de idosos, se apropriando de temas importantes para fazer essas acusações em mim. Estarei aqui sempre para dizer não a qualquer tipo de preconceito. E ela citou de parentes, ela faz muito questão de falar de parentes. Eu entendo, talvez, esse desespero dela de falar de parentes, porque Marcelo está criando a equipe dele, as pessoas que ele acredita que, na ótica dele, que vai ajudar a governá-lo, que ele confia. E eu estou aqui, no meu papel de vereador, para fiscalizar. Torço que dê certo. Qualquer pessoa que ele colocar, qualquer secretaria que ele criar, mas se não der certo, eu vou estar aqui fiscalizando e fazendo o meu papel. A vereadora talvez debata, briga, fala alto, discute esse negócio que quer falar aqui dos meus parentes. Faz até entender, a gente pensar, que qualificado mesmo era só os parentes do ex-prefeito Armando, que esteve aqui hoje, e os parentes dela, que foram secretários, que tiveram cargos de alto escalão no governo do ex-marido dela, contratos milionários, importantes contratos. Fátima não responde por nepotismo. Eles respondem. Porque eu trabalhei numa terceirizada que ela faz questão de sempre falar do programa. Eu sou formado, gente, há 13 anos. Olha quanto tempo que eu trabalho nessa mesma empresa. Inclusive, fiz a minha tese, meu estágio probatório nessa mesma empresa, na Vitae Pet, que está há mais de quase 30 anos nesse município. E torno a falar, não entrou por gabiarra e nem por atalho. Foi um programa feito com responsabilidade. Então, vereador, entrei também com essa representação, não foi só aqui não, que você está falando que é balela, no Ministério Público também. Ministério Público, porque eu acredito que a justiça tem que ser feita. O Ministério Público, ontem tive ciência do parecer, que sabe o quê? Pasme, gente, pede a cassação do mandato da vereadora inelegibilidade por 8 anos, por abuso de poder público. Esses abusos que ela vem fazendo, intimidando as pessoas, sendo arrogante com as pessoas, achando que é dona da verdade, mas não é. Não é a minha representação ainda não, mas essa também vai correr lá no Ministério Público, eu também espero êxito, que seja feita a justiça. Falar que a justiça não falha, e quando ela age, é para colocar as coisas no lugar. A justiça fala, e fala alto, e fala com base, com provas e com responsabilidade. Anota isso daí também, por favor. A política de verdade se faz com trabalho, com respeito, com seriedade, e não com escândalos, com espetáculo e perseguição. Quem aqui se lembra, que não deixa, que ninguém vai esquecer, aquela idosa de Caxias, que a vereadora foi até o portão dela, com um policial, gravando, fazendo aquela idosa passar pelaquela situação. Uma idosa que tinha um documento em mãos, que estava com risco da sua casa cair por sua cabeça. Mas ela estava lá com o policial fazendo a senhora passar por esse vexame. Mas se não tivesse a prefeitura lá agindo para esse teto não cair na cabeça daquela senhora, daquela idosa, e se a prefeitura não agisse e o teto caísse, ela também estaria lá na porta daquela senhora com o celular ligado, falando que a prefeitura não fez nada. Então são essas coisas que a gente tem que ter ciência de quem está do lado do povo, porque o Brasil já mostrou o que acontece com esses heróis fakes. A justiça está dando a resposta para quem faz. Esses seguidores políticos, essas lideranças políticas suas, a justiça já está tomando pé e punindo. Porque herói fake aqui em Quissamã não vai cair. Quem trabalha para o povo, a população sabe. Quissamã é uma cidade pequena, conhece um por um. Agora, quem faz politicagem, quem usa de sofrimento das pessoas para fazer politicagem, não dá certo, não. A justiça está aí para isso e tem que punir as pessoas. E por isso, está aqui, ó.
do Ministério Público acatando a cassação do seu mandato e que justiça seja feita. Então, eu quero dizer mais uma vez também que não tem medo das ameaças da senhora, que outros caíram, que outros permaneceram. Não tem. Serei atuante aqui na Câmara, trabalhando e falando a verdade para o povo. E mostrando quem de fato está do lado do povo e quem quer fazer dessa tribuna tão importante aqui um palanque eleitoral. Então, gente, quero dar uma boa tarde a todos aqui e vamos continuar acompanhando os fatos da justiça. Confio na justiça, vereador. Um abraço a todos. Com a palavra o vereador Luan Buiú. Boa tarde a todos, presidente em exercício, colegas vereadores, público aqui presente e todos que nos assistem pela TV Câmara. Falar sobre a indicação a pedido de moradores da localidade de Flecheiras que pedem uma cobertura na praia, daquelas coberturas de sapê que já existem na praia do Visgueiro, já existe na praia de João Francisco. Os moradores da localidade pedem também na praia de Flecheiras. Da localidade de Barra do Furado também pedem aquela mesma cobertura, que é a cobertura de sapê. E, inclusive, a minha indicação são duas para Barra do Furado, uma para os visitantes e usuários e uma específica para os pescadores artesanal, para que possam estar guardando seus materiais de pesca, no caso de redes, corotes, boias. E, por ser pedido de moradores, acredito que existe a necessidade. E também falar um pouco aqui, André, que, como o vereador Ítalo falou na sessão anterior, sobre o fato ocorrido nas redes sociais, eu acredito que, de todos aqui, cada um na sua vida pessoal tem suas qualificações, suas formações. E quando eu decidi também participar do pleito eleitoral em 2024, eu não vi nenhuma exigência acadêmica para estar participando do pleito eleitoral. E na minha decisão foi tomada por tentar usar a política pública em defesa dos mais necessitados, dos mais carentes, se eu puder estar fazendo alguma coisa, igual eu fiz, usando a minha vida pessoal, o meu trabalho, em tentar ajudar da maneira que eu sempre pude as pessoas. E vi que dentro da política pode existir meios que eu possa estar ajudando melhor. Se eu conseguir ajudar as pessoas, conseguir fazer a minha parte, que é exatamente estar defendendo os mais necessitados, vou estar conseguindo, mas eu não vim aqui para fazer nenhum curso de professor, nada disso. Vim aqui para estar atuando, sim, como parlamentar. Acredito que você também, André, Cachuque, todos que aqui que estavam e que vieram pela primeira vez. O vereador Marquinhos falou que, independente de bandeira política, do que defende, vamos sim dar as mãos, vamos trabalhar pelo município, vamos estar junto, buscando sim estar solucionando as demandas de todos os bairros, do centro, de cidades, bairros rurais, de todas as localidades da nossa cidade. Porque o interesse, o único objetivo é estar sim levando ao povo que realmente é do povo. E, André, em relação à leitura, em relação a falas aqui no plenário, cada um vai falar realmente o dia que vê que vai falar, algo que queira, que deseje, porque eu tenho certeza que o nosso local de trabalho não se resume a esse quadrado aqui desse plenário. Se resume a toda a extensão do nosso município. Tenho certeza que quando você sai daqui, passa em vários locais, conversa com as pessoas e passa para essas pessoas o que realmente você deseja fazer, o que Cachuca deseja fazer. Todos nós aqui desejamos fazer, as pessoas nos vê na rua, as pessoas conversam e sabem quem cada um de nós somos. Então, e até como eu sempre falo, né, que o retorno quem dá é o povo. Se realmente alguém aqui pode estar retornando, o povo dará o retorno. Quem não tiver que voltar, o povo decide quem irá assumir nosso lugar.
Então é isso, que as pessoas realmente, quando for atingir alguém, pensem no que vai falar, independente de quem falou, do que defendem. Vamos estar atuando com mais respeito, seja quem for, porque aqui nós estamos apenas para representar a todos, independente de quem votou, de quem deixou de votar. A nossa representação aqui é para todo o município e para todos os munícipes. Senhor presidente, por hoje é só e muito obrigado. Com a palavra o vereador Ailson Barreto. Bom dia, senhor presidente, bom dia, vereadores e vereadora. Também quero aqui deixar minha mensagem de apoio à Vera, funcionária dessa casa, a Valdeir, que foi até companheiro de partido comigo, né? Quando a gente perde alguém da família, realmente a dor, né? A sensação de perda, de não ver mais, cresce muito, né? No sentimento de tristeza, mas também eu tenho certeza que essa família, né, está sendo confortada por Deus, até porque é uma família da Bíblia, uma família da fé, né, da vivência do conforto de Deus. Também dizer os meus pesos para os filhos, né, as filhas do Canecão, dizer que ele combateu um bom combate, sempre se colocou seu nome para poder servir a população enquanto funcionário, mas também na carreira política. Foi um funcionário, né, muito próximo das pessoas, sempre solícito, querendo ajudar. Então, são essas imagens que a gente vai aqui deixar registrado do Canecão, né? Então, fica aqui o nosso sentimento para todos os familiares, para os filhos, né, para os irmãos que estão aqui nessa casa. Também mencionar, né, que o nosso suplente vereador e subsecretário, Buguinho, está aqui presente. Um abraço para você, né, Buguinho? Mandar um abraço para quem está nos acompanhando via TV Câmara. Mencionar sobre a minha indicação, trago aqui uma indicação que já foi do outro mandato, e eu não tenho nenhuma dificuldade de aceitar que alguém olhe essas indicações e reforce o que eu mesmo refaça. Isso eu entendi, já que fala tanto de escola, de educação, isso pedagogicamente é correto, né? E eu tenho lugar de fala sobre essa pauta. Dizer, então, que eu peço aqui ao Poder Executivo que estude a possibilidade de construir uma sede própria para a Patrulha Maria da Penha, ali no terreno da Guarda. A minha próxima ida a Brasília será em busca desse recurso, porque a gente faz as indicações, mas é preciso também que a gente auxilie o Poder Executivo, buscando emendas parlamentares para que essas ações sejam executadas. Mencionar também outra indicação que a gente faz, que o Poder Executivo estuda a possibilidade de implantar o aplicativo Maria da Penha virtual em nosso município. A Lei Maria da Penha estabelece que todo caso de violência doméstica intrafamiliar é crime. Deve ser apurado através de inquérito policial e ser remetido ao Ministério Público. No Rio de Janeiro foi criado o Maria da Penha Virtual, uma página que se comporta como um aplicativo que pode ser acessado de qualquer dispositivo eletrônico, por meio de um link, portanto, não precisa ser baixado. Não ocupa espaço na memória do aparelho e mantém a segurança da vítima, né, que está sofrendo a vítima de violência doméstica, né? A gente sabe que, embora existam as políticas públicas, as mulheres, né, são muito vítimas de violência doméstica em casa. Violências físicas e também violência psicológica, que para mim é a que mais machuca, é a violência psicológica, é a violência moral. E muitas vezes ela não sai da casa porque tem filhos. A gente vê que muitas vezes nessa relação quem pensa muito mais nos filhos é a mulher, né? Então ela acaba submetendo a isso, esperando os filhos crescerem. Então, a gente pede para o Executivo que estude essa possibilidade, né? Que seja essas indicações nossas sejam executadas. Falar que hoje a gente começou
percorrer alguns espaços públicos, e hoje a gente começou indo na Escola Inácio Hugo, que é uma escola de período integral que a gente tem aqui no município, uma escola que foi reformada, uma escola que está climatizada, né? Uma escola onde eu passei, eu tive que me identificar, porque tinha ali a catraca, né? E é uma escola de período integral. Nós não temos só essa escola de período integral. Quando a gente fala de investimento de dinheiro público, é isso. É investir, e isso o prefeito Marcelo tem feito, né? Investir em benefício, em qualidade para os nossos munícipes. Quando você coloca um aluno de escola de período integral e oferecendo ali todas as oficinas, você tira esse aluno da rua, você tira ele de estar mal influência de outras pessoas até maiores que ele, né, cuidando pedagogicamente dessa criança. Então, nós temos aí o Inácio Hugo, nós temos o Felizarda ali em Machadinho, nós temos a escola Maria Il, que é a primeira escola do 6º ano nossa, com o período integral. Então, assim, isso é investimento, né, em cuidar das pessoas, né, cuidar fisicamente, moralmente, mas também intelectualmente, né? Também falar que não tem só essas escolas, nós temos diversas escolas com processo de reforma, onde essas reformas não pararam, elas continuam. Tem aqui no importante bairro nosso, aqui na Maria de Lourdes, no bairro aqui do sítio, a escola está com as obras praticamente concluídas, com uma biblioteca muito bacana, né, com salas espaçosas, com climatização, com merenda de qualidade. Então, é para aí que vai o dinheiro público, né, para cuidar das pessoas. Podemos falar também para onde vai esse dinheiro público, vai para o esporte. Nós sabemos que, muitas vezes, a criminalidade acontece, muitas vezes não, a criminalidade acontece, na maioria das vezes, porque o poder público deixa de fazer as suas ações naqueles espaços totalmente importantes. Não é o caso que acontece em Quissamã. Em Quissamã, se você for no Santa Catarina, você vai ver diversas ações do poder público que são mantidas, né, para cuidar da integridade dos nossos alunos. Você tem ali uma escola do 6º e 9º ano, período integral, você tem uma escola do 1º ao 5º ano, e você tem uma creche também, e que foi zerada essa fila de espera. Então, esse é investimento com merenda de qualidade, com professores e profissionais sendo pagos em dia, né? Você tem aí uma outra rede de apoio, que é o próprio esporte em Quissamã, né? E que isso também não custa barato, mas cuidar de pessoas e cuidar da vida das pessoas, não tem dinheiro que faz menção a isso, mas você tem um Sobradinho com diversas oficinas e que diversas outras cidades, para você praticar essas oficinas, quem vem em Quissamã diz isso para a gente, paga, né? Em Quissamã isso é gratuito, faz as inscrições, com profissionais de ótima qualidade, profissionais recebendo em dia. Então, ou seja, nós temos também o próprio Bolsa Teto, mas nós também temos as políticas públicas de inclusão, né? Se você for ver, como, por exemplo, os programas sociais, eles continuam, e o prefeito honrando o pagamento em dia, né? Os pagamentos são feitos em dia, a ponto que as pessoas que vêm aqui em Quissamã pela primeira vez dizem assim, os nossos idosos aqui têm qualidade de vida. Porque você não vê os idosos em casa, vocês veem participando de algumas atividades físicas, vocês veem eles participando, né? Você vê eles participando, inclusive, da ciclovia, com um pique maior do que o meu, melhor do que o meu, né? Então, assim, isso mostra que os investimentos do poder municipal impactando positivamente na vida das pessoas. A gente pode mencionar, inclusive, falei dos pagamentos em dia, mas eu posso mencionar que Quissamã é das poucas cidades que você tem um vale alimentação no valor de R$ 750 aproximadamente, né? E eu faço questão de dizer que eu gasto meu vale aqui, eu não gasto em nenhuma outra cidade, ninguém vai me ver fazendo compra em outra cidade, mesmo que eu ache os preços daqui muitas vezes salgados, mas eu, desde que eu não fui diretor do CIEP, eu optei de gastar o meu vale aqui. É óbvio que o poder municipal, o prefeito, ele não pode fazer um decreto obrigando que o servidor faça suas compras aqui, né? Aí já é um outro passo. Mas, final do mês mesmo,
O vale desse mês já estava na conta, né? Então, isso mostra diversas ações que o Poder Municipal faz, né, com recursos, né, para empoderar as pessoas, da qualidade de vida das pessoas. Senhor presidente, por hoje é só. Até amanhã, se o Papai do Céu permitir. Boa tarde a todos. Boa tarde, colegas vereadores, vereadora, funcionários da Câmara, público presente, todos vocês que nos assistem através da TV Câmara. Saudando aqui o subsecretário Buguinho, presente. Saúdo as demais autoridades que nos assistem. Dizer primeiro, agradecer a presença de vocês. Sempre bom ver o plenário com um bom volume de pessoas. Essa interação é importante para a gente, né? Significa que, além da transmissão, a gente tem aqui também esse contato direto com todos vocês. Bom, dar aqui meus sentimentos também à família do Lúcio e do Canecão, duas pessoas que eu tive o prazer de ter convívio, de ver o coração dessas pessoas. Então, sem dúvidas, são perdas que causam sofrimento à família, obviamente, mas que farão falta pela sua participação na sociedade, em especial o nosso amigo Canecão, que na política sempre esteve atuando, candidato, presidente de associação, sempre muito atento aos acontecimentos da cidade, do seu bairro. Então, meus sentimentos a todos os familiares. Bom, trazer aqui também, hoje recebi a demanda da dona Ângela mais uma vez. Dona Ângela é ali moradora da estrada, né, Avenida Dom Américo, que liga aqui o centro à Penha, que tem dificuldade de receber, né, suas encomendas compradas pela internet, seja de algum comércio do município de Quissamã, porque não tem a numeração e não tem a placa também com o nome da avenida. Já vou conversar com o secretário, responde, nesse caso, Xande Moreno, pela mobilidade urbana, para que a gente possa fazer esse movimento. Esse é um caso que dona Ângela vem há algum tempo trazendo para a gente, pedindo essa ajuda, para que ela possa receber, né, como todos nós, na sua rua, com o seu endereço. Às vezes tem que usar referências diferentes, né, da rotatória ou de algum comércio para que ache sua casa. Então, a gente deixa aqui a solicitação, né, mais uma vez, para que atenda a solicitação da dona Ângela. Trazer também aqui, e aí destacar que foi uma solicitação pública aqui do vereador Marquinhos de Mariquita, o vereador Luciano também tocou no assunto, e eu também falei com o secretário de obras e questionamos a questão da estrada do meio, que estava tendo dificuldade com iluminação, e alguns estudantes que chegavam tarde, moradores ali estavam tendo dificuldade com a escuridão. Graças a Deus foi atendida a solicitação, tive o retorno de moradores da região também, de que a iluminação foi resolvida. Então, a gente agradece, né, e vai ficar atento aí para poder estar sempre resolvendo esse problema que, infelizmente, volta e meia acontece. Questão de horas, presidente. Eu já coloquei aqui na minha pauta para estar agradecendo amanhã, que a gente pede, cobra, mas quando é feito, eu gosto de agradecer. Tá? Obrigado pela contribuição. Sem dúvida, Marquinhos. E você fez uma fala importante aqui hoje, né? Não vivemos um momento fácil, não. A gente precisa ter, independente das opiniões diferentes, a gente precisa ter entendimento que o movimento é de todos nós para que as coisas aconteçam. Né? E eu estava hoje aqui dando uma olhadinha em algumas coisas. Né? O poder de compra do real hoje está diminuindo cada dia. A inflação está impactando na vida de todos nós. Em 94, por exemplo, com R$1, né, obviamente, você comprava ali seu dinheirinho, aquela coisa toda. Hoje, R$1 se equivale a 8,08. Só para ter uma noção da diferença que era a época, porque a gente precisa ter hoje de potencial. Os R$100 da época em produtos e serviços, por exemplo, hoje equivale a 12,5 centavos. Então, assim, é uma diferença, é um momento crítico que a gente vive, que as medidas do município, por exemplo, né, a gente fala sempre da dificuldade orçamentária, e sempre que eu falo aqui da dificuldade orçamentária, obviamente que nós temos uma grande arrecadação, isso é inegável, mas nós também temos um custeio muito alto. Nós temos uma saúde que nos traz um custo alto e, por exemplo, eu sempre cito aqui, né, nós atendemos pelo SUS inúmeras pessoas de Conceição de Macabu, de Carapebus, e esse custo não é repassado todo o valor que a gente investe com essas pessoas. Não vamos deixar de atender, porque o SUS tem que atender. Mas, no fim das contas, esse orçamento sai daqui. Então, o que a gente vai fazer agora, e que eu vou fazer, e sei que os demais vereadores vão fazer, em maio, tem Marcha dos Municípios em Brasília. Os ministérios, todos os setores vão estar reunidos nesse evento. Eu saio daqui cheio de ofícios e vou lá buscar recursos para ajudar. Vou no gabinete dos deputados, vou solicitar recursos para a gente poder ajudar, porque volta no que Marquinhos falou.
O problema de Quissamã, embora tenha lados políticos, afeta todos nós, de oposição, de situação. Então, que a gente consiga achar esse equilíbrio, que as discussões aconteçam, mas que a gente consiga os objetivos em comum, que é trazer resultado para a nossa população. A gente está sempre ouvindo, né, nas redes sociais de novos investimentos na região. Macaé tem sido um grande parceiro de Quissamã, porque automaticamente gera empregos e quissamanenses estão lá. Eu tenho conversado com o prefeito Marcelo e tenho falado para ele, entendendo a dificuldade do momento, mas que a gente consiga investir em qualificação. Eu sempre falo isso. Nós tivemos aqui, se eu não me engano, em torno ali de 2020, 19, 20, os cursos do Senai, que a gente qualificou inúmeras pessoas e que estão no mercado de trabalho hoje, porque, infelizmente, a Prefeitura de Quissamã, por mais técnicos que seja, não abriga todo mundo. O comércio, por mais que se dedique, não abriga todo mundo. A gente vai precisar qualificar as pessoas para elas estarem no mercado, e nem sempre o mercado vai ser aqui na nossa cidade, né? E eu dou um exemplo, à época lá desses cursos, a gente teve um curso de carpinteiro de estrutura de telhado, eu estava como subsecretário de Desenvolvimento Econômico. Olhando assim, sem muita informação, pode ser um curso simples. Eu vejo inúmeros carpinteiros aqui na cidade, Murilo, Ramon, fazendo grandes serviços e tendo uma renda muito boa, que leva à sua casa. Então, nós precisamos achar soluções juntos, seja no mercado interno, seja no mercado externo, e o caminho, na minha opinião, é a qualificação. Por isso, tenho sempre solicitado e levado as demandas ao nosso prefeito Marcelo. Tenho certeza, né? A gente está agora iniciando abril, então 3 meses de governo, enfrentando os desafios, entendendo os acontecimentos, buscando ajustar os orçamentos para que a gente consiga dar passos maiores, principalmente no sentido de qualificação. Bom, trazer aqui também que ontem participei, né, da formatura do Juventude Ativa, da 3ª turma do Juventude Ativa, 111 jovens, um projeto maravilhoso, que eu tenho o prazer de participar desde o momento da idealização até a execução da 1ª turma, né, e ontem estive lá com a presença do nosso amigo Leandro Júnior, filho do nosso amigo Landão. E que bonito ver esse jovem que estava lá na 1ª turma, hoje é assessor aqui do vereador Lopim, que faz um trabalho lindo de mídia, que faz um trabalho de assessor, que tem seu próprio negócio à parte hoje, que contou sua experiência e falou do quanto esse projeto impactou na mudança de objetivo, no foco em outras coisas. Então, Leandro, aqui publicamente, né, te parabenizar, dizer que esse é o nosso objetivo. Esse projeto passou aqui pela Câmara, foi votado, né, e a gente quer e pede ao prefeito, tenho certeza que já está sendo estudado, que a gente tenha continuidade, que novos jovens passem por essa experiência que você passou do primeiro emprego, né, que agora pode ter, essa turma que se formou, tem lá no seu currículo 1 ano de experiência, que é uma dificuldade que tem para se inserir no mercado de trabalho. Então, nós teremos agora mais 111 jovens com um currículo lá dizendo que tem 1 ano de experiência para estar no mercado de trabalho. Enfim, só para destacar ainda, com relação a isso aqui também, nós tivemos a presença da Lucila Marçal, do Porto do Açu, que trouxe um pouco dessa experiência, né, que eles têm lá do Porto do Açu, da importância de estar aqui conversando com os jovens, e aí, através da secretaria, vai haver uma carta de recomendação dos jovens do projeto, direcionada ao Porto do Açu, ou para qualquer outra oportunidade de emprego que os jovens estejam indo, exatamente, né, para que eles possam se inserir no mercado de trabalho. Como eu já falei, existem projetos como esse, que para mim esse é um dos maiores da história do nosso município, que a gente consiga dar passos como esse, porque isso sim impacta na vida das pessoas. Bom, falar aqui de forma breve também, e agradecer aos vereadores pela aprovação aqui da minha moção de aplausos, ao nosso querido Ricardinho da Polícia Civil, que há muitos anos faz um grande trabalho na cidade, né, sempre com muito diálogo com o poder público, sempre com muita firmeza, né, e como eu sempre cito aqui, as forças de segurança, no momento que nós estamos descansando, essas pessoas estão aí nos dando proteção e tranquilidade. Então, nada mais justo do que aqui honrar e homenagear pessoas como o Ricardinho da Civil, que já foi combinado aqui, né, Rose, que amanhã a gente vai estar fazendo essa entrega aqui ao Ricardinho da Civil. No mais, para concluir minha fala, parabenizar aqui o vereador André de Paulo, primeiro pela indicação, André, que
Parquinho na praça de Barra do Furado, né, como nas demais praças, é extremamente importante. Eu fiz também aqui a minha emenda impositiva do final de 2024, direcionando todo o meu valor para os parquinhos, que pode parecer uma coisa simples, mas é um momento de interação das famílias, é onde as crianças têm o seu momento de lazer, a gente entende que também é importante lazer. E te dizer, André, que o seu caráter não precisa vir através das palavras. Né? Você demonstra isso no seu dia a dia, honrando sempre o nome do seu pai, sendo trabalhador. E a humildade, que é o que você traz aqui para esse plenário, que é o que você traz no seu discurso, é o reflexo do grande homem que você é. Sem passar por cima de ninguém, sem desrespeitar ninguém, mas sempre trazendo fruto do seu trabalho para entregar às pessoas. Não é à toa que foi reconhecido e que está aqui nessa casa, que eu tenho certeza, André, que nessa linha de trabalho que você vem fazendo, será reeleito e continuará na política, ajudando o nosso município. Parabéns pelo que você faz aqui. E não ligue para essas pessoas maldosas que ficam tentando atingir através de rede social. Bom, a minha fala era isso. Desejar a todos uma excelente terça-feira. Amanhã estaremos de volta. E por não constar mais lá na ordem do dia, sob a proteção de Deus, em nome do povo de Quissamã, declaro encerrada a sessão. Boa tarde a todos.